ok? Agora nós temos a pessoa que precisa, né, lembrar que esses obstáculos, eles são parte natural do processo de transformação, tá, gente? É muito natural porque essa resistência, ela faz parte do corpo. Ela não está relacionada ao espírito, ela está relacionada ao corpo. O corpo, ele foi habituado a um ritmo e agora ele está se vendo, né, confuso, ele está se vendo em constantes movimentações diferenciadas. Então, não se culpe, né? Não traga para si uma impotência que, na verdade, não tem, porque isso é algo natural do período que você, né, trouxe toda essa estrutura e agora você está fazendo essa alteração, ok? Então, essas barreiras são barreiras que você pode vencer, são desafios que podem ser superados, ok? Então, você precisa estar, né, tratando o seu emocional com bastante tranquilidade, sabe? Sem sair da sua limitação, sem exigir tanto de você, você indo de acordo com aquilo que você tem condições, entende? Sem, sabe, exigir além daquilo que você pode oferecer. Então é muito importante que você vá com calma, é muito importante que você dê um passo de cada vez, é muito importante que você vibre, que você agradeça nos pequenos detalhes, nos pequenos passos, porque isso vai te estimular, ok? Então aí você entra nesse conflito desnecessário e com isso você vai trazendo mais confronto, né? Então a tendência é sempre o pensamento negativo trazer mais problema. Então o ideal no meio dessa jornada é você ser criativo, é você sempre estar trazendo para você possibilidades diferenciadas para que você mesma busque o estímulo, ok? E aqui é uma prova viva disso, né? Aí você vê que a pessoa, ela está mostrando a mão no intuito de ter a consciência de que ela precisa conquistar algo, e aí com isso ela vai passando por vários episódios, ok? Que aí você vai vendo, né, ela no movimento, você percebe que ela está em ação, não importa se esse movimento é grande ou se é pequeno, o importante é que ela esteja nesse ciclo de se movimentar até que ela alcance. Se você for prestar atenção, né, a imagem lá de trás mostra ela com algo na mão. Então ela alcançou o objetivo dela. Ela focou naquilo. Mesmo com as dificuldades, mesmo com as adversidades, ela foi galgando devagar, mas ela continuou no movimento, ok? Então isso que é importante, é você se respeitar, você entender que você tem o seu tempo para desabrochar, né? Para realmente você entrar no espírito de convicção de que aquilo ali agora é um novo trajeto que você precisa percorrer, tá bom? E aí surge o que? A autossabotagem. A autossabotagem, em alguns casos, ela pode acontecer de forma inconsciente, tá? Você não está percebida, você não está atenta. Então é por isso que você precisa prestar atenção ao comportamento que você está tendo. E é por isso que a gente orienta a prescrição. Quando você está lá com o seu diário, transcrevendo todo dia quais foram as suas ações, a partir dali você vai ter uma percepção se você foi a pessoa que ficou em movimento ou se você foi a pessoa que paralisou, sabe? Então por ali você vai ter uma ideia se o seu comportamento ele foi mais construtivo ou se ele foi mais destrutivo. E aí você vai saber qual é o tipo de pensamento que está te rondando naquele determinado momento, tá? Outra coisa também está relacionada à impaciência. Então a impaciência, ela traz, né, uma duração de tempo razoável. Por quê? Porque ela precisa se trabalhar. Geralmente a pessoa, quando ela é impaciente, ela tem uma ansiedade muito grande. Ela é muito imediatista. Ela quer tudo para agora, né? E aí quando ela não consegue ter esse resultado nesse período esperado, ela acaba se frustrando. Então essa pessoa, ela precisa trabalhar essa impaciência, que é por isso que a gente recomenda a questão da meditação e da gratidão, porque a própria meditação ela vai trabalhar o teu corpo e a tua mente,
E aí isso vai fazer com que você se desacelere, né? E quando você se desacelera, você vai se permitindo ter o tempo que você precisa, tá bom? É isso. Aqui a gente vê, né, justamente a pessoa nesse momento de raciocínio, momento em que ela fica, né, analisando o que ela vai fazer, como ela vai fazer, né, se ela precisa ser acelerada, se ela precisa ir no tempo dela. Então, são momentos que ela precisa ter, são momentos pessoais, momentos íntimos, que são importantes para ela, que são decisivos, né? São definidos, porque através disso ela pode traçar um novo plano de ação, ela pode traçar um novo objetivo específico, ou seja, ela não tem condições de chegar naquele objetivo mais ampliado agora, então ela vai criar um objetivo mais específico, que é um objetivo de curto prazo, né? Para que assim, ao ver essas transformações acontecendo, ela se sinta de fato estimulada, ok? E aí nós vamos para um outro tópico, que é a resistência externa. Olha, até agora nós falamos da resistência interna. Tudo que dentro de você encontra, né, como a própria resistência em si, no sentido de te impedir de chegar a essa transformação. Então, fora a sua resistência externa, também existe a resistência externa, que está relacionada a quem? Aos amigos, aos familiares, aos colegas, né? De diversas áreas, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja na escola, seja num grupo de amigos. Então, essas pessoas elas vão se manifestar, muitas vezes, até com críticas. E você precisa estar preparado em relação a isso. Você precisa se permitir, né, deixar que essas pessoas falem, mas não deixar que essas palavras entrem no seu coração. Não se absorver essas palavras, não se deixar levar por essas palavras, né? Então, aquilo que te edifica, você colhe, e aquilo que não te acrescenta, você joga fora, ok? Então, nós temos um outro tópico que também está relacionado à procrastinação. Ela pode ser um grande impedimento, por quê? Porque ela vai te tirar da zona de conforto. Então, você pode evitar uma ação porque você já está acostumado com tudo que você tem à sua volta, né? E por você estar acostumado, você não quer mudar o ritmo, você não quer sair daquilo que você já vem fazendo até esse determinado momento. Então, a procrastinação, ela tanto pode ser essa resistência, como ela também pode ser derivada de vários aspectos, tá, gente? Então, essa procrastinação, ela pode estar a nível de um quadro depressivo, ou então por conta de algum tipo de decepção ou traição. Então, tem várias coisas que precisam ser tratadas de fato dentro dessa procrastinação, ok? E aí nós temos aqui, né, a influência dos amigos. Então, o que acontece? Essa ambientação externa, ela pode te impedir, por quê? Porque, de repente, esse ciclo de amizade é justamente o ciclo de amizade que você vai precisar abrir mão. É justamente o tipo de lugar que você vai ter que deixar ir, sabe? Deixar de frequentar, deixar de fazer parte. Então, você ainda está muito preso a isso. Você ainda está muito ambientado a isso. Então, você precisa ter todo um jogo de cintura, começar a trabalhar o teu mental, no sentido de que você precisa ter convicção de que realmente, de fato, daí você não pode esperar mais nada, nem do ambiente, nem das pessoas, para assim você começar realmente a se convencer de que você precisa fazer essas alterações. Então, tudo precisa desse tempo, o tempo de se trabalhar, o tempo de se respeitar e se reestruturar, tá? Saber fazer esse feedback é muito importante. Por quê? Porque nada é por força e com violência, ok? Tudo é no seu tempo. Então, você precisa trabalhar esse tempo no sentido de se convencer, para que assim você consiga convencer o seu cérebro, as pessoas, de que realmente é o que está te fazendo bem nesse momento, ok? E aí nós temos a desmotivação. Essa desmotivação, ela pode te trazer momentos em que você vai se sentir pequenininho, sabe? Impotente, incapacitado,
Então, a falta de progresso, né, no sentido aparente, porque eu preciso que vocês entendam o seguinte, nem sempre o teu progresso ele vai ser visível. Por quê? Porque precisa haver uma estrutura. E essa estrutura, ela é para dentro, ela é para baixo, sabe? Visualiza aí um caule, né? Uma árvore. Ela precisa de uma raiz. Essa raiz, ela fica por cima da terra? Nem todas, né? A maioria fica por baixo e muitas delas têm um grande volume, né? Enraizada por baixo. Então você precisa entender que o primeiro lugar a ser trabalhado é essa raiz interior, entende? E é por isso que as pessoas não conseguem se dar conta de que elas não estão vendo a alteração, a mudança, porque esse tratamento está sendo feito primeiro internamente, ok? E aí essas pessoas vão começar a passar por dificuldades e elas vão se sentir entristecidas. Esse entristecimento vai trazer uma emoção muito negativa e, consequentemente, ela vai atrair, né? Consequentemente, ela vai começar a atrair tanto pessoas como situações, como ambientes, também, de novo, de volta ao negativo. Então, ela precisa, né, ter consciência de que, embora ela caia, embora ela se sinta fraca, embora ela tenha falhado, ela precisa se levantar. O que não difere da recaída, né? Que é justamente o fato de você ter normalmente essas recaídas, você realmente ter essa oscilação. Então, é uma jornada nova de transformação e isso requer tempo. Não é de um dia para o outro, não é de um passe de mágica, ok? Não é uma transformação ilusória, é uma transformação evidencial. Então, para que ela seja realmente uma transformação estruturada, ela precisa de tempo para que essa estrutura seja bem feita, tá bom? Então, aqui a gente vê, né, que essa pessoa, ela demonstra justamente isso, um comportamento, né, anterior. Ela está de volta àquilo que ela fazia, né? Você percebe que o menino, ele bate com a bola, ele quebra o jarro. O outro, ainda tentando fazer a meditação, ele continua se vendo ainda, né, agindo de forma brusca, de forma agressiva. Então você percebe que há toda uma resistência. Não porque a pessoa queira, mas porque é natural, você está mexendo com a estrutura cerebral, você está mexendo com a estrutura emocional, sabe? Então, até aquilo dali entrar em ordem, você precisa se organizar. E você só vai se organizar à medida que você for repetindo isso, tá bom? Então, aqui a gente vê, né, outro episódio de pessoas voltando ao passado, de pessoas tendo recaídas, né? A pessoa no sofá preocupada com as dívidas, com os problemas, com os boletos, a outra pessoa enfurecida, às vezes até com inveja, porque a outra liberou perdão, a outra foi grata por alguma coisa e ela não foi incluída, então ela fica com raiva, né? Até porque as pessoas estão de bem de novo, nem todos vão gostar e vão querer o teu progresso, a tua conquista, sabe? Então você precisa se preparar espiritualmente, emocionalmente para estar diante dessa situação. A outra pessoa, né, que começa a brigar de novo, e aí a outra ignora, a outra age com indiferença. Então, assim, são situações que podem voltar a se repetir por uma questão de tempo, né? Por não ser imediato, por não ver resposta, por não ver solução. Dependendo da pessoa, ela pode estar precisando de uma solução rápida e isso não acontece, então ela se vê voltando ao mesmo ciclo. Então aqui, né, nós temos também um outro grupo de pessoas agindo de forma anterior, né? Você vê a menina brigando com o rapaz e, em contrapartida, nós estamos visualizando pessoas que estão, uma que está enfurecida e a outra que está vibrando com a cena, sabe? Então, assim, todos os dois estão errados. Primeiro porque você não pode gostar da discórdia de ninguém,
da briga de ninguém, da separação de ninguém. E segundo, porque você não pode tomar partido por aquilo que não diz respeito a você, né? É uma situação que ela não pode resolver, então ela também não pode piorar a situação. Então, não tome partido daquilo que não te pertence, sabe? Porque você está entrando num estado de vibração que vai acarretar sobre a sua vida, né? Porque, de repente, essas pessoas daqui a pouco fazem as pazes e estão de bem, e você está numa vibração totalmente destruidora. Então, presta muita atenção quando você começar a tomar para você aquilo que não é seu, a tomar para você aquilo que não te pertence, a tomar para você problemas que não são seus, sabe? Então, você precisa agora olhar para você, olhar para o seu interior, se permitir, se valorizar, se respeitar. Você precisa entrar agora nesse âmbito de energia positiva, nesse âmbito, sabe, de acreditar, de renovar a sua fé, de aumentar, né, a sua convicção no sentido de que você está no melhor caminho e isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, se você for depender das torcidas alheias, você não vai chegar a lugar algum, porque poucos são aqueles que querem ver o seu progresso, ok? Até porque não é nem por maldade, mas é porque as pessoas não acreditam, né? Então, o fato de você querer mudar faz com que as pessoas fiquem desacreditadas, acham que você está sonhando muito, você está pensando besteira. Então, assim, essas pessoas elas só vão acreditar quando, de fato, elas presenciarem a sua transformação. Quando, de fato, você conseguir chegar aonde você propôs, aonde você falou que ia chegar. Quando, de fato, você conseguir conquistar aquilo que realmente foi o seu propósito, é o seu propósito, sabe? Então, quando essa pessoa começar a visualizar o seu crescimento, então a sua transformação vai fazer parte da transformação dela, porque aí você vai conectar com ela essa necessidade, sabe? Então, quando você entrar no processo de cooperação, de compartilhamento, essa pessoa pode ser uma das primeiras, né, a entrar nesse processo junto com você. Então, tome muito cuidado, não faça nenhum tipo de julgamento, sabe? Mesmo que essa pessoa, nesse momento, ela não queira te ajudar, ela não queira te apoiar, ela não queira fazer parte, respeite o posicionamento dela, tá bom? E aí, quando você crescer, quando você mostrar realmente a sua transformação, aí você tira as suas expectativas em pauta, tá bom? Mas, em contrapartida, deixe que cada um viva o seu tempo certo. Deixe que cada um chegue à sua maturidade. Deixe que cada um faça as suas próprias escolhas, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.